Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que os dados são efetivamente armazenados na memória, ou os processos. A primeira tentativa de se organizar os processos na memória foi tentar colocar uma partição de tamanho fixo para cada processo. O problema é, quando a gente colocava essa partição de tamanho fixo para cada processo, existiam alguns processos que eram muito pequenininhos e eles acabavam comendo uma boa parte da memória e você perdia muita memória com isso. Então, a memória ficava tinha uma capacidade máxima de processos que podiam ser armazenados e esses processos aqui, se usassem pouca memória, eles iam acabar subutilizando. E se eles usassem mais memória do que 8, mas se eu utilizasse, por exemplo, 9, ia acontecer a mesma coisa. Eles iam ocupar uma partição e mais uma segunda utilizando pouco recurso dela. Uma segunda tentativa foi tentar fazer partições de tamanho variado e dando as partições conforme a necessidade dos processos. Também não dá muito certo pelo mesmo motivo. Quando você faz tamanhos variados, você ainda tem uma subutilização. Quando um processo está usando partições pequenas e não tem mais pequenas, um outro vai usar uma grande. E assim a memória acaba sendo subutilizada de qualquer forma. Bom, uma questão relevante aqui é que cada processo ele vai ter um endereço base dentro de uma partição. O endereço base é dado então para cada um, e esse endereço base vai indicar o endereço físico de onde o processo está sendo executado. Aqui está um exemplo, o sistema operacional ele vai ser armazenado de qualquer jeito. E se você tem tamanhos flexíveis, mesmo que seja totalmente flexível o tamanho da sua partição, você ainda acaba tendo uma fragmentação dela e acaba subutilizando os espaços. Uma solução para esse problema foi o que a gente chama de paginação. A gente vai não utilizar mais um endereço base para cada processo, mas vai dividir ele em páginas pequenas, e a gente tem uma tabela de páginas para cada processo. Essas páginas não precisam ser sequenciais na memória, e a gente tem uma lista também de páginas livres na memória principal. Então, quando um processo A tem 4 páginas para entrar, são alocadas 4 páginas disponíveis e ele é armazenado nessas 4 páginas. E aí, nessa tabela do processo, a gente armazena qual que vai ser as páginas onde ele está executando para a gente conseguir buscar o dado. Como é que é feita a tradução do endereço? Você tem uma sequência de páginas aqui lógicas, são endereços lógicos do processo, essas páginas são sequenciais, e você vai buscar um dado na memória. O dado é dado por um número da página e o endereço relativo dentro da página. Aí, no caso, dada a página lógica, é buscado numa tabela chamada tabela de páginas, qual é a página física onde pode se encontrar o dado. Aí, dada a página física e o deslocamento, vai na memória principal, acessa a página física onde está essa página lógica, e pega o dado solicitado pelo processador. Quando se usa a paginação, você ainda pode criar um outro conceito que se chama memória virtual. A ideia de memória virtual é que as páginas dos processos eles podem ser buscadas na memória, podem ser jogadas na memória somente quando necessárias. Então você não precisa buscar no disco rígido o processo inteiro, jogar todo o processo na memória e depois começar a utilizar. Porque isso demanda tempo e pode usar mais memória que o necessário. Pode até ser que você nem use toda a memória do programa, pode ser que use apenas algumas páginas dele por um bom tempo. Pelo princípio da localidade, então a gente sabe que se a gente necessitar de uma página, é muito provável que só poucas páginas em torno delas vão ser necessárias por um longo tempo. E com isso, a gente pode manter o programa, partes do programa apenas na memória, e se por acaso uma página é necessária que não está na memória, ocorre o page fault, que significa busque a página que está necessária no HD e jogue para a memória. Vantagens e desvantagens disso. Você consegue manter mais processos na memória ao mesmo tempo. Você também tem uma memória, inclusive pode ser até maior do que a sua memória física.
Você pode ter mais memória virtual do que física e você ganha tempo com as páginas que você não vai utilizar. A desvantagem é que você tem que substituir páginas, aí você tem que usar uma política de substituição. Pode ser aquela política da página que foi menos recentemente utilizada, como a gente viu para a memória cache, ou outras políticas. E se por acaso uma página for substituída por outra e elas ficarem trocando uma pela outra constantemente, a gente pode gerar o que a gente chama de thrashing, que aí o computador vai gastar mais tempo fazendo swap do que executando as instruções. Isso que trava o computador. Isso é muito comum de acontecer. Aqui está um exemplo de implementação de tabela para buscar o endereço físico a partir do endereço virtual. Essa é um tipo de implementação que existe uma subtabela da tabela grande que pode estar na memória. Você armazenar uma tabela completa de todas as páginas para todos os processos pode ser muito grande e ocupa uma quantidade substancial da memória principal. Então, o que pode ser feito? Você pode ocupar parte da memória com a tabela e aí você vai buscar uma função hash qual linha poderia cair essa página virtual. Aqui vai ter uma página física correspondente que vai dar o quadro e vai dar um ID também para ver se o processo que você está acessando é o mesmo que você guardou o endereço na tabela. Porque vários programas ou vários processos podem ter a mesma página virtual e você precisa identificar se você está acessando a correta. Se não for a correta, de repente você pode verificar aqui se está usando o chain ou não. Se estiver usando encadeamento, aqui esse código vai ter uma outra linha que pode ser verificado o ID de novo e pegar o frame onde está. Se esse encadeamento é utilizado para você poder utilizar mais de uma linha com a mesma página. Se tiver alguma linha livre, você pode jogar numa próxima e assim completar a tabela inteira, talvez uma linha é menos utilizada que as outras. Aí chegando aqui, você acessa o frame e pega o offset para acessar o endereço físico. Também tem um sistema de diretórios, que seria uma lista em 2 níveis, que você busca primeiro o diretório e depois o número da página. Esse é um sistema mais inteligente também, que ocupa menos espaço. A desvantagem é que tem 2 acessos, ou até pode ser encadeado em mais níveis para você acessar em múltiplos níveis os seus dados. Aí alguém pode de repente pensar, bom, a tabela está na memória principal, no melhor caso. E quando a gente acessa um dado na memória, a gente precisa acessar ele com endereço físico. Na memória cache pode ser endereço físico ou endereço lógico, dependendo da implementação, como a gente viu na aula de memória cache. No caso da memória cache ser indexada pelo endereço físico, nós temos um problema ainda maior. Porque se a tabela não existir na memória cache, a gente vai ter que fazer um acesso de qualquer maneira na memória principal para traduzir o endereço lógico para endereço físico e só então conseguir acessar para verificar a memória cache, se o dado está na memória cache ou não. Então, nesse caso que a gente tem endereço físico na memória cache, é muito ruim a gente não ter também uma cópia da tabela na memória cache. E daí surgiu a ideia de você ter realmente uma tabela, uma Translation Look-Aside Buffer, que é uma tabela, uma subtabela daquela que a gente viu anteriormente, que está armazenada não na memória principal, mas na memória cache. Então, o que vai acontecer? Qual é o procedimento para se traduzir o endereço lógico para endereço físico? A CPU primeiro checa a TLB, a tabela na memória cache. Se estiver na memória cache, acabou, converte para endereço físico e retorna. Se não estiver na memória cache, a gente tem que acessar a memória principal, a tabela de páginas na memória principal. Está na tabela de páginas na memória principal, atualiza a TLB, a cache, com essa entrada, justamente pelo princípio da localidade. É muito provável que a gente acesse ela de novo. E aí retorna o endereço para a CPU. Isso pode ser feito em paralelo, né? Devolver para a cache e para a CPU.
Agora, se não tiver na memória principal, significa que essa página ela ainda não foi mandada nem para a memória principal, ela está só no disco. Então aí a gente tem que acessar o disco, a CPU vai pedir, o sistema operacional vai pedir uma interrupção para que a CPU acesse o disco, a CPU pede um acesso ao disco, a página é transferida do disco para a memória. Se a memória estiver cheia, ainda tem que substituir uma página pela página que a gente buscou. Senão, a gente já joga a página diretamente na tabela da memória RAM e faz a busca novamente. Obviamente que não vai estar na memória cache ainda, então ele vai dar uma falha, vai buscar na memória principal, dessa vez vai estar, atualiza a TLB e também manda para a CPU. Esse é o procedimento, então, para a gente buscar um dado de uma tabela para fazer a transformação de endereço lógico para endereço físico. E esse aqui é um esqueminha de como a gente vai fazer para buscar os dados literalmente, realmente. Agora, antigamente a gente fazia só isso daqui, que a gente pegava o endereço, buscava, via se estava na cache, se não tivesse na cache, ia na memória principal e retornava o valor. Se tivesse na cache, voltava o valor. Agora a gente vai ter um passo a mais, que a gente vai ter que acessar, converter primeiro o endereço lógico ou virtual para endereço físico, por meio primeiro da TLB, a gente tenta na memória cache. Se não tiver na memória cache, vai buscar na memória RAM. Se não tiver na memória RAM, ainda tem que buscar no disco. Então tem mais esse passo. E aí, depois que buscou o dado na memória ou na TLB, você converte o endereço para endereço físico para acessar o dado. Note que esse procedimento aqui é se a sua memória cache tem endereço físico. Se a cache tem endereço virtual, a gente vai ter um pouco diferente desse esquema aqui, que o livro não traz. Mas a gente vai primeiro acessar a memória cache com endereço virtual ou lógico. Se estiver na cache, já retorna. Se não estiver, a gente vai dar um miss. Aí, no caso, a gente vai ter que buscar na TLB para ver se o endereço físico está lá. Se tiver o endereço físico lá, a gente vai na memória principal. Se o endereço físico não estiver na TLB, a gente vai buscar o endereço físico na memória. Aí, depois de buscar na memória o endereço físico, na tabela grande, a gente vai para a memória principal para buscar o dado. Então tem essa outra alternativa. Lembra que a cache L1, normalmente, ela é uma cache com endereço virtual, porque elas são, na maior parte, endereços lógicos de apenas uma função ou de um processo que está sendo executado. E aí a gente paga o preço do flush, né? Que é a gente, trocando de processo que está sendo executado, tem que invalidar a cache inteira. E uma última maneira de a gente dividir a nossa memória é a gente dividir por meio da segmentação. A segmentação é um pouquinho diferente da paginação. A paginação serve para o sistema operacional dividir a memória entre processos e fazer bom uso da memória. Na segmentação, ela está mais envolvida com o usuário do que com o sistema operacional. Quais são as vantagens de utilizar a segmentação e por que ela é usada? A segmentação, você tem uma parte da memória que é usada para um programa. Essa parte da memória pode crescer. É diferente de paginação, né? Que você já atribui uma página para cada parte do programa. Você pode crescer simplesmente por fazer um alloc, né? Um malloc lá no C, e guardar um vetor grandão no meio da execução. Tudo bem. Você pode alterar o tamanho sem precisar recompilar o programa. Tem essa vantagem. Além disso, você pode criar segmentos que são compartilhados com outros processos. Então, ajuda você a fazer, por exemplo, comunicação entre processos. E também ajuda a proteger os dados, porque o segmento ele é atrelado normalmente a um processo. Se um processo tentar acessar outro segmento de memória, vai dar erro. Ele tem os segmentos de memória que ele tem autorização para acessar. Então, ajuda o usuário, no caso dos segmentos, e você pode ter um certo controle dele em assembly, por meio dos registradores de segmento, para você saber onde estão seus dados e você controlar os privilégios de quem pode ou não acessar.
Aqui a gente tem um modelo do Pentium 2, que é o modelo de gerenciamento de memória dele, que tem 4 modos de uso. O primeiro é sem segmentação e sem paginação. Nesse caso a gente tem memória virtual igual a memória física, ou seja, só a memória virtual é do mesmo tamanho. Você não tem tradução, então quando você precisa de alto desempenho, é interessante ter esse modelo aqui. E quando você tem baixa complexidade do seu hardware. Porque se você tiver muitos processos de execução paralela, coisa assim, já é difícil de usar isso aqui. Agora, você pode ter só a paginação sem segmento. Aí, no caso, a memória é vista como um monte de páginas. A proteção é feita via paginação. Você vai ter que ter um ID para identificar os processos que podem acessar ou não cada página. E alguns sistemas operacionais usam esse modelo. Aí você tem segmentação sem paginação. Aí a memória é vista como alguns conjuntos de endereços lógicos de espaços. E é mais fácil de implementar a proteção de dados de segmentos. Uma grande vantagem é que a tradução de endereço virtual para endereço físico é feito no chip. Por quê? Porque o segmento ele é um elemento contínuo. Então você precisa só de um registrador para saber onde estão os seus dados na memória principal. É um deslocamento de memória. Então como você não tem MIS, você não tem busca de páginas para acessar no HD, nesse caso todos os acessos à memória vão ter um tempo muito semelhante. Ou o dado vai estar direto na cache ou vai estar na memória RAM. E você tem um modelo com segmentação e paginação, que aí a segmentação usa para o controle de acesso e a paginação apenas para gerenciamento das memórias pelo sistema operacional. Aí o Unix é o sistema que usa esse tipo de acesso à memória, de políticas.